Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Você está no canal Professor João Vitor. Eu sou o João Vitor e sou o professor. Então, nessa aula nós vamos falar sobre sistemas de numeração. Vamos falar sobre o sistema de numeração binário, octal, decimal e hexadecimal. E também vamos dar uma palhinha ali do que eu acho necessário ser entendido sobre bits e bytes. Pelo menos inicialmente. Talvez mais para frente eu faça um conteúdo um pouco mais avançado, mas no momento eu vou trazer um conteúdo mais simples sobre bits e bytes. Além do, obviamente, sistemas de numeração. Então vamos lá, estou aqui com o Draw.io de todo dia aberto. E já tem um pequeno esboço do que eu estou fazendo para outros vídeos que vão ter aqui no canal. Aqui. Então a gente vai começar entendendo o que são sistemas de numeração. Nós temos 4 sistemas de numeração que a gente vai estudar hoje. O primeiro vai ser, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. O primeiro vai ser o binário. Que, como o próprio nome já diz, ele pode conter valores de 0 a 1. E ele está na base 2. Base 2. Vou colocar uma flechinha aqui também, fica bem bonitinho. Ele está na base 2. Porém, nós temos outros sistemas de numeração. Nós temos o octal. Octal. Que vai de 0 até 7. Ele tem 8 dígitos, ele vai de 0 até 7 e está na base 8. Temos o decimal. Decimal. Decimal, que vai de 0 até 9, está na base, base 10, perdão. E aqui é a base 8. E temos, por fim, o hexadecimal. Dois S. Hexadecimal, que vai de 0 até a 9. E também vai de A até F. Está, obviamente, na base 16. Então, esses são os sistemas de numeração que a gente está hoje. Decimal, octal, binário e o hexadecimal, por fim. O que nós temos aqui de primeira lição, de primeiro entendimento? Que o sistema de numeração é descrito por sua base menos 1. Ou seja, o binário ele tem a base 2, ou seja, os números que ele pode conter é 0 ou 1. Octal, base 8, 0 até 7. Decimal, base 10, 0 até 9. Hexadecimal, base 16, 0 até 9. A até F, que representam de 10 até 15. Então, primeira lição. Primeira lição é isso daqui. Um sistema de numeração é composto por sua base menos 1. Agora vamos começar a entender um pouco mais sobre cada um dos sistemas de numeração, começando pelo binário. O binário ele é utilizado para transferência de dados entre os computadores. Quando você armazena um dado no HD, por exemplo, que hoje em dia quase não é mais utilizado, mas quando você armazena um dado num HD, o que está acontecendo, na verdade, é que tem uma pequena agulha lá gravando pequenos zeros e 1 no disco daquele HD, e isso está gravando seus dados. É quando você grava o arquivo na SSD, mesma coisa, só que em vez de ser uma agulha gravando em um disco, isso é feito de forma digital, na memória RAM. Daí já tem a representação de hexadecimal no meio, mas também a transferência é feita sobre binário. Então, o binário serve para transferência de arquivos. Também a nível de hardware, binário é o código que as máquinas entendem, é o código que o processador entende e processa. Então, essas são as serventias do binário, mais assim por descrição mesmo. Então, vamos entender como trabalhar com binário. E quando eu digo entender como trabalhar com binário, é entender como
entender o binário no dia a dia, como converter números. Eu vou me limitar a números nessa aula para que ela fique mais dinâmica, mais simples de entender, mas você pode pegar uma tabela ali, ASCII ou A, S e I, se você preferir, e ir entendendo como funciona essa questão da conversão de um número binário para um dígito, para uma letra e assim por diante, para um caractere especial ou qualquer outra coisa. Mas nessa aula em específico, para o dinamismo da aula, para ficar mais simples, mais leve, vou me atentar a números. Vamos atentar que o binário tem a base 2, certo? Então, se eu quiser converter um número, por exemplo, começar com decimal. Se eu quiser converter o número 123 de decimal para binário, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir, ó, dividir o número pela base binária. Eu vou dividir o número pela base binária, ou seja, eu vou ficar dividindo esse número por 2 até eu chegar no zero. Vamos pegar aqui, aumentar a fonte aqui um pouquinho. Ela acaba ficando pequena como é um número. Vou trazer para 80. Aí, ó, melhorou um pouco. Tenho o meu 123, eu quero chegar no número binário. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui 123. Ctrl V. 123 eu vou dividir por 2. Eu vou fazer de uma forma que eu faço na sala de aula, que fica mais fácil de entender. Eu tenho aqui 123 dividido por 2. 120 dividido por 2 é 60. 3 dividido por 2 é 1,5. Então, cada um desse aqui vai ter 61,5. 61,5. A gente vai fazer o quê? Vai trazer isso aqui para cá e isso aqui eu vou conectar aqui. Tá vendo que nos dois perdão. Tá vendo que dá um número quebrado aqui? Que dá um número com vírgula, alguma coisa, vírgula 5? Vamos somar esses 0,5 que vai dar o quê? 0,5 mais 0,5 vai dar 1. Eu vou ter aqui meu primeiro dígito binário, ou seja, o primeiro dígito binário da conversão de 123 por 2, para binário, dividindo por 2, é 1. Depois eu vou pegar esse 61,5 e vou dividir por 2 da mesma forma. Perdão, eu vou pegar o 61,5, como eu eliminei das duas partes o 0,5 transformando em 1, eu vou vir aqui apenas com 61. Então, novamente, 61 dividido por 2 dá 30,5. 30,5. Da mesma forma aqui, 30,5. Daí, como a gente já entendeu nessa aula, eu venho aqui e tiro esses dois 0,5 aqui e transformo em 1. Ou seja, nós temos agora o valor de 30 para subir ali em cima. Chegou no valor de 30, eu tiro esse 0,5 aqui. Eu tenho o meu valor de 30. Eu vou dividir esse valor por 2 novamente. 30 dividido por 2 vai dar 15 de cada lado. 15 e 15. Como não tem nada depois da vírgula, como esse 15 seria... Calma lá, deixa eu só colocar aqui bonitinho. Esse 15 seria um 15,0. E aqui também seria um 15,0. Aqui eu desço esse próprio zero. Ou seja, o número que vai ir ali em cima vai ser esse próprio 15 normal. Vai ser esse próprio 15 normal. Eu vou dividir isso por 2 novamente. E assim eu vou ir fazendo sucessivamente, tá, pessoal? Até chegar no número... Até chegar no zero. Vocês já vão entender quando a gente chega no zero. 15 dividido por 2, 7,5. 7,5. Eu vou juntar esses dois 0,5 novamente. Vou chegar aqui no 1. Novamente.
Depois eu pego esse 7,5 e eu tiro esse 0,5 aqui. 7, novamente, divido por 2. Vai dar 3,5. 3,5. Depois eu venho aqui, desço o número 1. Depois eu tenho 3 aqui para dividir. 3, desço aqui novamente. Dá 1,5 para cada lado. Só afastar um pouco, fica muito perto. Dá 1,5 para cada lado. Eu vou descer 1,5, eu vou descer 1 aqui. 1. Daí vai sobrar o próprio 1 ali em cima. Dividido 1 por 2, ó, 1, se eu dividir por 2, vai dar 0,5 para cada lado. E a gente vai tirar esse 0,5 e vai sobrar simplesmente o 0. Aqui vai dar o 1, aqui vai dar 0,5, 0,5, e aqui em cima eu finalmente cheguei no 0. 0,0. Eu faço essa representação visual para ficar mais fácil de você conseguir entender. Mas nada impede de você fazer as divisões normais. Aqui, por exemplo, 123 dividido por 2, que vai sobrar, no caso, o dígito binário 1, igual a 1, porque o dígito binário resultante vai ser 1. Depois, 61,5 dividido por 2 vai resultar, perdão, 61 dividido por 2 vai resultar no dígito 1 de novo, e assim por diante. Nada te impede de fazer assim. Eu faço dessa forma, inclusive quando eu estou explicando em sala de aula, que fica muito mais fácil de você entender quando você tem essa representação visual. Que você joga cada um para um lado, quando o número da vírgula, pega o valor ali embaixo e simplesmente desce ele. Um macetezinho que eu ensino para os alunos para entenderem quando o número vai descer 1 e quando o número vai descer 0 é que quando o número for par, a divisão por 2 vai ter resto 0. E quando o número for ímpar, a divisão por 2 vai ter resto 5. Ou seja, vai ter algum resto ali. Quando tem algum resto, você desce 1. Quando não tem nenhum resto, que é no caso aqui apenas do 30, você desce 0. Então, você tem aqui a representação do 123 em binário. Só que tem uma questão. Nesse caso, aqui, esse caso é um pouco diferente. Por quê? Nós não começamos da esquerda para direita como nós escrevemos normalmente, nem nada do tipo. Nós começamos da direita para a esquerda. Então, o número binário resultante de 123 vai ser 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Esse é o número binário que representa o número 123 decimal. Vou aumentar aqui de novo. Querendo aumentar esse negócio? Aí, ó. Esse é o número que representa o valor 123 na decimal. Então, nós podemos dizer que 123 na... Vou só aumentar aqui. 123 é 90. Então, nós podemos dizer que 123 na decimal é igual a este valor 11011
no valor binário, na base binária. Então, nós temos aqui o valor na decimal e o valor na binária. É assim que você converte um número decimal para um número binário. Fechou? E se eu quiser fazer o contrário? Qual que é a operação contrária à divisão? É a multiplicação. Então, se eu quiser fazer o contrário, que seria... Deixa eu só apagar isso daqui. Eu vou reescrever em outro momento isso aqui, para utilizar no outro vídeo. Então, se eu quiser fazer o oposto, isso aqui também eu vou apagar. Não vou usar agora. Se eu quiser converter novamente esse número aqui para virar 123, como que eu vou fazer? Eu vou só aumentar o espaço entre eles, calma. Um espacinho entre eles. Ó, eu acho que eu vou dar mais espaço. Aí, ó, agora ficou bom. Eu tenho esse meu número que a gente já sabe que dá o valor 123 na casa decimal. Mas e se eu não soubesse disso e quisesse fazer essa conversão? Eu faço aqui vezes 2 elevado à sua posição. Vamos começar da direita para a esquerda, que nem eu falei. Vamos vezes 2 só aqui. Colocar bonitinho, vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. E vezes 2. E também aqui vezes 2 elevada à sua posição. Então, como posição, eu vou começar do zero. Todo o sistema de numeração vai começar do zero, então a conversão também começa do zero. Então, aqui vai ser a posição... Opa, aqui vai ser a posição 0. 1 vezes 2 elevado a 0. Aqui vai ser a posição 1. Aqui vai ser a posição 2. Aqui vai ser a posição 3. Aqui vai ser a posição 4. Aqui vai ser a posição 5. E finalmente aqui vai ser a posição 6. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo multiplicando por 2, porque essa é a minha base. Então, deixa eu pegar aqui. Nós vamos multiplicar o número pela base. Multiplicar o número pela base binária. Aqui eu escrevi binário sem querer, binária. Então, vamos lá. Aqui, como é o tudo 1 vezes 2, eu posso ignorar o vezes, que é tudo 1, tirando o 0 aqui. Então, eu posso fazer direto 2 elevado a 0. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 resulta em 1. Beleza? Depois, 1 vezes 2 elevado a 2 é 1. Quanto é 2 elevado a 1? É 2. 0 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 4. Vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 1 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8 vezes 1, 8. 1 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Vezes 1, 16. 5 vezes 2... Perdão. 1 vezes 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é 32. Vezes 1, 32. E aqui, 1 vezes 2 elevado à sexta potência. 2 elevado à sexta potência é 64. Vezes 1, 64. Somando esses números, 64 mais 32 é 96.
96 mais 16, 112, mais 8 é 120, mais 2, 122, mais 1, 123. Então, a gente acaba somando. Onde que foi parar esse texto que eu acabei de criar? A gente vai somando os números até chegar no número final. Deixa eu colocar um maisinho aqui, para ficar bem representado. A gente vai somando esses números até a gente chegar no nosso resultado final desejado, que é o número final. No nosso caso, a gente já sabia, mas qual que era o número, que era 123, que a gente acabou de converter ele para binário, mas toda a conversão para binário vai ser dessa forma. Você vai pegar, vai montar aqui a estrutura, vai separar os dígitos um por um. Quando for 1 vezes quando for 1, você vai elevar o número a zero e, perdão, vai elevar o número pela sua posição, começando da direita para a esquerda, começando do zero até o infinito. Quando for zero, você pode ir direto descer o zero. Fica mais fácil, você não precisa nem se esforçar em fazer a multiplicação. Então, é assim que você converte os números binários para decimal. E aqui em cima é assim que você converte o número decimal para binário, certo? Então agora vamos entender o que são os números octais. Números octais. O octal, tanto o octal quanto o hexadecimal, a gente pode descrever como uma abstração do binário. Por quê? Quando a gente tem, eu vou pegar esse próprio exemplo aqui do 123, 1, 1, 0, 1, ou melhor, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1. Deixa eu aumentar o tamanho para 80 pixels. E não aumentou por quê? Porque eu não estava na parte de edição, estava para editar. Aí. Eu tenho esse valor aqui, ó. Ele tem seus 7 dígitos. O que eu vou fazer aqui? Eu quero entender na octal. Vamos entender primeiro uma coisa. Nós, no binário, temos a base 2. E quanto é 2 elevado a 3? Concordam que é 8? Então, como o octal trabalha com a base 8, eu vou separar cada 3 números binários, eu tenho o número octal. Ou seja, eu vou separar em 3 aqui, ó. 1, 2, 3, separa. E como esse fica vazio, e o zero não vai alterar a minha conta no final das contas, estando aqui no começo, se ele tivesse aqui, ele ia alterar. Mas como ele vai estar aqui, eu não vou precisar alterar. Então, o que nós temos aqui é um próprio binário, só que separado em 3 partes. O 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Isso daqui é um número octal. Número octal representado na base binária. E como que eu posso encontrar esse número octal? Como que eu faço para encontrar esse número octal? Como eles estão agrupados, se eu quiser converter esse número para octal, que é a minha intenção agora, eu vou converter esses números para decimal, porque eles estão em grupo de 3. Então, sempre vai dar um número octal. Mesmo que eu converta para decimal, eu vou converter sempre. A conversão sempre vai ser resultante de um número de 0 até 7, que é a taxa de cobertura de números octais. Então, vamos separar de novo aqui, bonitinho. O número... Tá, perdão, aqui eu acabei comendo mosca, e eu levei em consideração o zero de cima, não o zero como o zero de baixo. Aqui seria 3, perdão. Então, o número 00111110111 em binário
é representado pelo número 173 na octal e pelo número 123 em decimal. E se eu quiser fazer o contrário? Eu faço o extremo oposto dessa operação aqui. Eu vou, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 2 normal, que nem eu dividi o binário aqui em cima. Vou agrupar esses números em 3. Vou pegar cada um deles, ó, dividir separadamente eles por 2 até chegar nesses resultados aqui, que já estão aqui em cima. Acho que até por eles estarem aqui em cima não é necessário fazer essa divisão de novo. Então vamos partir pro decimal. A gente acabou de fazer todas as operações baseando-se no decimal. E o hexadecimal, aí que é o mais complexo, a gente vai entender agora. Separados aqui. Se você separar um pouquinho mais. Se ele quiser, né? Vamos lá. 0. Só não vou colocar as representações. Não, vou colocar. Eu não ia colocar o vezes 2 para não ficar muito longo, mas vezes 2 eu corto qualquer coisa. Vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. E vezes 2. Vou fazer isso aqui, ó. Colocar uma barreira entre eles para a gente entender, para a gente conseguir visualizar os grupos de 3. E aqui. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu for pegar esses números, eu vou começar do 0, normal, o 0, o 1 e o 2. Daí aqui, na próxima parte, ao invés de continuar essa conversão, continuar 3, 4, 5, assim por diante, eu vou simplesmente repetir 0, 1 e 2. Novamente, 0, 1 e 2. E é isso que vai me garantir que sempre vai me retornar um número octal. 1 vezes 2 elevado a 0 continua sendo 0. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 1 é 2. 2. 0 vezes 2 elevado a 0. Perdão. 0 vezes 2 elevado a 2 é igual a 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Aqui a gente simplesmente desce 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Aqui 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. 1 vezes 2 elevado a 2 é 4. E aqui nós simplesmente colocamos o 0. Aqui também, para acelerar. 0. E aqui o 1. Então, nós temos aqui o 0, 0, 1, 4, 2, 1 e 0, 0, 2. Eu vou pegar uma letra. Eu vou pegar uma letra correspondente. 10 é a A, então B vai ser 11. Então, eu vou ter aqui, colocar maiúsculo para ficar mais fácil. Então, o número 123 em decimal, em hexadecimal, é representado pelo número 7B. 123
igual a 7b. E se eu quiser fazer a conversão oposta, eu vou dividindo esses números por 2 até chegar nesses números binários que estão aqui novamente, tanto que é por isso que eu não estou repetindo a multiplicação. A divisão. Só estou dividindo a multiplicação porque vai chegar em resultados diferentes, porque a gente está separando em quantidades diferentes. Aqui no octal, a gente separou eles em 3, grupo de 3, e adicionou mais 2 zeros por causa da falta de 2 números. Aqui a gente dividiu em grupos de 4 e colocou apenas mais um zero, porque faltava apenas mais um dígito, por isso que os números são tão diferentes. Certo? Então, essa é a conversão de números binários, decimais, hexadecimais e octais. É a forma mais simples. Tem como você dividir direto por 8 ou direto por 16. Eu não recomendo porque fica mais complexo. Você vai ter que pegar o resto da divisão, dar um número totalmente quebrado. Eu acredito que essa forma é a forma mais simples de você conseguir entender. Você começa a entender os grupos de números, que um grupo de 4 números, 4 números binários pode formar um número hexadecimal. Você começa a entender que um número de 3 dígitos binários forma um número octal, e assim por diante. Pode não, né? Vai te facilitar na hora de converter, porque no final tudo vai se limitar ou a divisão por 2 ou a multiplicação por 2, que é milhares de vezes mais simples do que você multiplicar ou dividir por 8, e infinitas vezes mais simples do que você multiplicar ou dividir por 16. E agora nós vamos entender o conceito de bits e bytes. Nós vamos entender o que é cada um e vamos entender também representação no quesito de unidades de medida, na representação de como o que é um bit e o que é um byte nas unidades de medida do seu computador e como eles afetam as unidades de medida do seu computador. Eu não vou me aprofundar em todas as questões dos bits e bytes nesse vídeo em específico, porque em cada vídeo que eu for falar sobre uma coisa diferente, por exemplo, vai ter um vídeo só sobre memória. Eu vou explicar como bits e bytes afetam a memória. Vai ter um vídeo só sobre tipos de dados. Eu vou falar sobre como os bits e bytes afetam cada tipo de dado Java. Inclusive, acho que é o próximo vídeo que vai sair depois desse. É o vídeo sobre tipos de dados. E assim por diante. Cada vídeo eu vou incrementando um pouco mais sobre esse conceito. Aqui é mesmo para vocês terem uma base. Para quando eu falar isso é um bit ou isso é um byte, nas próximas explicações você já tem isso na cabeça, entendível o que é um bit e o que é um byte. E vamos falar sobre a aplicação dos bits e bytes nas unidades de armazenamento. Deixa eu voltar aqui que eu estava no meu OBS. Vamos lá. Primeiramente eu vou falar sobre o que é um byte. Deixa eu pegar aqui que já está numa fonte legal, num tamanho de fonte legal isso aqui. Vou aumentar aqui. Um byte é o conjunto de 8 bits, podendo ir de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a até 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. São 8 aqui, já perdi na conta já. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. São 8 aqui, 8 uns aqui. Então, um byte é o conjunto de bits, podendo ir de 8 zeros até 8 uns. Vamos colocar assim. E esse número é representado de 0 até 255. Porém, isso é escalonável. A gente literalmente trabalha com potenciação. Então, 2 elevado a 9 já vai ser um valor absurdo. 2 elevado a 10, a 11, a 12 já vão ser valores absurdos que eu vou ter ali. Então, esses valores vão ser escalonáveis. Por exemplo, se eu tiver
uma variável que pode aguentar até 8 bytes. 8 bytes são 64 bits. 2 a 64. Ó, 2 elevado a 64 dá esse número absurdo aqui que eu não vou me dar o trabalho de tentar pronunciar. Então, é uma cobertura completamente absurda de tamanho. Daí tem uma questão, eu só para contextualizar aqui vocês, dependendo de onde você for pesquisar, eles vão te dar duas respostas quando você for pesquisar uma variável que pode conter 64 bits de valor. Vão ter respostas que vão te dizer para fazer o cálculo de 2 elevado a 64 e vão ter lugares que vão te falar que isso é 2 elevado a 63. Se eu não me engano, o ChatGPT, inclusive, dá a resposta de 2 elevado a 63. Por que essa diferença? Porque quando algum site ou o próprio ChatGPT te dá a resposta de 2 elevado a 63, ele está considerando que o primeiro bit é responsável ao sinal. Ou seja, se o primeiro bit for 0, aquele número é negativo. Se o primeiro bit for 1, aquele número é positivo. Por isso que ele desconta um bit por levar em consideração que é um número que vai receber algum valor. Vai receber algum valor de de positivo ou negativo. Se esse valor não for receber positivo ou negativo, você converte 2 elevado a 64 normal, se não 2 elevado a 63, mesma coisa, 2 elevado a 8. Se for positivo ou negativo, você faz 2 elevado a 7 e assim por diante. É só para sanar essas dúvidas e vocês não se confundirem na hora de pesquisar. Então, o byte é um conjunto de 8 bits, podendo ir de 0 até 255. Porém, nos computadores modernos, vamos por assim dizer, eu tenho uma capacidade enorme de armazenamento. A gente fala quilos de armazenamento. Então, 1024, perdão, ponto. 1024 bytes é igual a 1 kilobyte. É igual a 1 kilobyte. Ou KB, os mais próximos. Depois, 1024 kilobytes vai ser igual a 1 megabyte. A 1 megabyte ou MB. E assim por diante. 1024 megabytes é igual a 1 gigabyte, que é representado por GB. E 1024 gigabytes é igual a 1 terabyte. Tá aí, ó. Se você nunca entendeu aquela piada do Sheldon em The Big Bang Theory, que ele fala o que são 1024, o que é um terapeuta, ele fala que são 1024 gigapeutas, tá aí. É porque 1024 gigabytes é igual a 1 terabyte. Só que vocês percebem que tem um padrão aqui? Quando a gente fala de quilo, normalmente a gente fala de 1000. 1 quilo são 1000 gramas. 1 quilômetro são 1000 metros. E assim por diante. Mega, a gente fala de milhões, digamos assim. 1 mega
e assim por diante. Mega já é milhões, que é 1000 vezes 1000 milhões, vezes 1000 bilhões, vezes 1000 trilhões. Então aqui nós temos 1000 milhões, bilhões e trilhões de bits, ou 1024, sempre levando em consideração a posição anterior. Se nós formos ver aqui, se a gente for continuar convertendo, aqui é 2 elevado a 8. 2 elevado a 9 é 200, perdão, é 512, porque aqui é 256. Depois vai vir o 512. 512. Depois vai vir o nosso 1024. Então aqui eu tenho o 2 elevado a 10. Opa! O 2 elevado a 10. O zero não colabora também, né? Aqui eu tenho 2 elevado a 10. Se eu tenho 2 elevado a 10, vamos fazer esse raciocínio aqui bonitinho. Se aqui eu tenho 2 elevado a 10 e um kilobyte é o próximo nível disso daqui, é o dobro disso daqui, é 1000 vezes isso daqui, então eu vou ter o meu 2. Quando nós falamos de bits e bytes, estamos sempre falando nas potências de 2. Então, se 1 kilobyte é igual a 2 elevado a 10, a próxima potência decimal, digamos assim, vai ser o meu megabyte, que vai ser 2 elevado a 20, que vai dar um valor equivalente a 1024 kilobytes. Após isso, nós temos 1024 megabytes, que vai ser o 2 elevado a 30, que é o valor equivalente. Depois nós temos 1024 gigabytes, que é 2 elevado a 40, perdão, que é o próximo valor equivalente. E por que 1024? Vamos lá. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ou seja, como nós estamos falando de base de 2, eu preciso do maior valor, do valor mais próximo de 1000 possível. 1 kilobyte representa a representação de 1000 bytes. Porém, eu preciso de um número que esteja na potência de 2 mais próximo a 1000. No caso, é 1024. Por isso que é sempre 1024 bytes, 1024 kilobytes, 1024 megabytes e 1024 gigabytes. Aqui eu posso seguir petabytes, zettabyte e assim por diante. Posso seguir aqui longe aqui. Convertendo para 1024. Perdão, multiplicando a potência 10 números acima, digamos assim, elevando mais 10 na potência, porque é onde eu vou chegar ao resultado de 1024 do número anterior, certo? E eu tenho aqui a tabelinha, inclusive, de unidade, 2 elevado a 10 igual a 1024 bytes, 2 elevado a 20, que a gente viu, 30, 40, que vai até onde a gente viu. Daí temos o petabyte, o hexabyte, o zettabyte e o yottabyte. Essas são as unidades de armazenamento conhecidas a partir dos bits
e dos bytes. E essa é a representação delas nas bases binária, decimal, octal e hexadecimal. É um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais confuso. Eu espero que tenha dado para entender, que vocês tenham principalmente aprendido algo nessa aula, que aí meu objetivo vai estar cumprido. Deixa eu só fazer isso aqui, que eu errei aqui, percebi só agora. Aqui é megabytes. Não, aqui é gigabyte e aqui que eu errei. Aqui é terabyte, é TB. Aí, ó. Pronto, agora eu tô feliz de verdade. Brincadeira. Então, aqui estamos com essa aula concluída. Esse Notion não, esse Draw.io vai estar aqui no link na descrição para que vocês consigam consultar e ver como as conversões funcionam e também como que funciona as unidades de medida. Lembrando, o objetivo desse vídeo é só trazer os bits e bytes em relação à unidade de medida. Relação à memória vai estar no vídeo de memória, relação a variáveis vai estar no vídeo de variáveis e assim por diante. Certo? Meu nome é João Vitor e você está no canal Professor João Vitor. Muito obrigado pela sua atenção e deixa aqui no comentário os conteúdos que você vai querer ver daqui para frente, se são conteúdos mais de programação mesmo ou são conteúdos mais baixo nível, mais próximos da máquina, mais próximos do hardware, mais nesse tipo aqui de vídeo, ou são vídeos mais sobre programação. Eu vou trazer, obviamente, uma playlist de curso de Java, vou trazer variáveis, funções, vou trazer métodos, vou trazer repetições, classes, objetos, collections, estrutura de dados, algoritmos, tudo isso vai ter no canal, mas eu quero saber se vocês estão gostando desse conteúdo de vídeos mais baixo nível, mais bases das ciências da computação mesmo, e daí eu continuo trazendo e continuo produzindo mais vídeos como esse, quem sabe intercala um vídeo de programação e um vídeo de base das ciências da computação. Muito obrigado pela audiência e até mais.